Bom dia! Hoje é quinta-feira, 12 de março, e a partir de agora você fica bem informado de um jeito único. Confira os nossos destaques. Número de desaparecidos em tragédia causada por temporal cai pela metade. Nós acabamos encontrando algumas situações adversas, como nomes comunicados de forma incorreta. No Morro Barreira do João Guarda, mais de 100 bombeiros seguem na busca por soterrados. A água, tudo é doação, tá? Aí a gente distribui tanto para a população e para o pessoal, para os corpos de bombeiro, para eles se alimentarem. Em Santos, homens do Exército ajudam na limpeza de morros. Homem acusa hospital de negligência depois que mulher dá à luz e morre por hemorragia. O marido de Tamires foi chamado 1h30 depois dele ter saído da sala de parto. Foi informado que ela havia perdido 90% do sangue do corpo. O Bom Dia Cidades já começou. E participam do Bom Dia Cidades desta quinta-feira, Angelino Caputo, diretor executivo da Ábitra. Angelino, seja muito bem-vindo ao Bom Dia Cidades. Muito obrigada pela presença. Obrigado pelo convite, Nathalie. Estamos sempre à disposição para vir aqui colaborar com o seu programa. E também Eduardo Lustosa, diretor de portos da Associação de Engenheiros e Arquitetos de Santos e consultor portuário. Eduardo, seja muito bem-vindo ao Bom Dia Cidades. Muito obrigada. Nós ficamos honrados com o convite e ficamos também sempre à disposição. E você que está em casa pode interagir conosco pelas nossas redes sociais. A nossa fanpage é facebook.com/santaportal, aliás, onde também já estamos simultaneamente ao vivo. Se você quer ficar com a gente até às 9 horas da manhã, mas tem algum compromisso fora de casa e não pode ficar com a gente na Santa Cecília TV, pode acessar a nossa fanpage, Santa Portal. Acesse, a gente já está ao vivo, pode inclusive interagir conosco ao longo de todo o programa. Tem também o nosso Instagram, que é o @santaportal, o nosso Twitter, que é o @santaportal1 e a nossa linha direta com você, que é o nosso WhatsApp, 13 98228 8219. Vamos começar o nosso giro de notícias desta quinta-feira. Prosseguem as buscas na barreira do João Guarda, no Guarujá. Mais de 100 bombeiros se revezam na busca por desaparecidos. Um caminhão-pipa abastece a casa que se tornou ponto de apoio às buscas. Antes do deslizamento, a água vinha de uma nascente na encosta. Tudo aí é um ponto de apoio, tudo. Essas coisas que o senhor está vendo aí, água, tudo é doação, tá? Aí a gente distribui tanto para a população e para o pessoal, para os corpos de bombeiro, para eles se alimentarem. Então a gente fica aí 24 horas. Mais de 100 bombeiros se revezam nas buscas em uma área onde moravam cerca de 600 pessoas. Os profissionais contam com a ajuda de 5 retroescavadeiras. Não sei se vocês quiserem, eu tenho informação aqui. Não sei se para vocês... Mais de 155 mil toneladas de terra e detritos, o que equivale a 382 dias de coleta de lixo domiciliar, já foram retiradas daqui. O material é levado para um aterro, onde é analisado. 22 pessoas morreram soterradas durante o temporal nesta comunidade. Por pouco, a casa desse ajudante geral que morava sozinho não foi atingida. Todos os pertences foram levados neste caminhão para a casa de um amigo na mesma comunidade. A gente estamos saindo daqui e graças a Deus com vida, né? Deus é muito bom nessa parte conosco. Para onde você está indo? Eu estou indo para a área aqui embaixo. Glórias a Deus que eu consegui um aluguel ali embaixo. Eu estou encaminhando para ali agora. E, segundo a Prefeitura do Guarujá, caiu o número de desaparecidos nos deslizamentos no Morro Barreira João Guarda. Agora são 17. Fazendo um cruzamento de informações, a Prefeitura chegou à conclusão que há 17 pessoas desaparecidas na cidade. 9 homens e 8 mulheres. 3 têm homônimos em outros estados. Até então, eram 34 moradores não localizados. Nós acabamos encontrando algumas situações adversas, como nomes comunicados de forma incorreta, porque o reclamante não sabia o nome, por apelidos, vulgos. Isso causou um pouco de confusão na lista, às vezes até a duplicação de nomes. Outras pessoas foram encontradas em outros alojamentos, que não são da prefeitura, inclusive, e outros buscaram ajuda na casa de parentes e amigos. Então nós fizemos uma atualização e neste momento nós chegamos nesse número. O prefeito Walter Suman não participou da coletiva. Ele foi a São Paulo para tratar da liberação de recursos para o município. As operações de resgate seguem depois dos deslizamentos durante 24 horas.
Todo o material retirado da barreira do João Guarda, que foi levado para um aterro, é analisado e vai ser novamente avaliado. A principal preocupação do Corpo de Bombeiros é a localização das vítimas, né? Mas toda a informação, todo indício, documentação, materiais que sejam pessoais, que possam identificar o local onde a vítima frequentava, onde ela morava, né? Que eventualmente são arrastados pela avalanche, tudo é de interesse porque dá indícios da proximidade da pessoa que nós procuramos. 269 desabrigados estão em uma escola municipal. Mais 10 caminhões de ajuda humanitária foram distribuídos nas comunidades atingidas. A prefeitura segue trabalhando em 12 áreas para verificar a situação das casas depois da maior tragédia que atingiu o Guarujá. O IPT, Instituto de Pesquisas Tecnológicas, divulgou imagens da barreira do João Guarda após o temporal. As imagens mostram um clarão no morro, onde 22 pessoas morreram soterradas. Nós tivemos em 72 horas a quantidade de 58 bilhões de metros cúbicos de água caindo no Guarujá. Isso equivale a 2 reservatórios de Itaipu caindo na nossa cidade em 72 horas. Então isso é só para as pessoas terem uma dimensão do desastre natural que aconteceu aqui, né? E a demolição de algumas casas, inclusive no Morro do Macaco, começou hoje. E peritos do Instituto de Criminalística estiveram no Morro do Macaco Molhado fazendo uma perícia. E é sobre esta perícia que eu recebo agora nos estúdios Simoni Sayuri Tanaka, perita criminal do IC. Simoni, bom dia, seja muito bem-vinda ao Bom Dia Cidades. Muito obrigada pela tua presença aqui conosco. Eu que agradeço, a Polícia Técnico-Científica agradece o convite. Simoni, para quem está em casa entender, geralmente, quando um perito do Instituto de Criminalística é chamado, é porque há uma investigação ou a necessidade de elementos para a investigação de um crime. No caso dessa tragédia que atingiu os morros de Santos, São Vicente e Guarujá, o que faz um perito quando vai àquela região? Bom, o perito criminal, ele é um profissional especializado na área forense. Ele é responsável pela produção de provas técnico-periciais, através de uma busca dos vestígios desses elementos materiais num local onde ocorreu um evento. Bom, de acordo com o Código Penal, artigo 256, desabamento ou desmoronamento trata-se de um crime, é citado como um crime. Então, nosso trabalho, quando a gente é acionado, a gente se desloca até o local em busca desses vestígios para trabalhar com eles e assim perpetuar, eternizar esse material técnico para uma eventual necessidade ou provocação do Ministério Público ou da Polícia Judiciária ou Poder Judiciário. Na verdade, se houver a necessidade ou alguma ação de responsabilidade por essa tragédia que aconteceu, muito provavelmente o que vocês encontraram por lá será utilizado como prova e embasamento. Perfeito. Serve como um material técnico especializado da Polícia Científica. Tem alguma conclusão parcial dessa perícia que a gente possa passar para os nossos telespectadores? O que os peritos encontraram lá no Morro do Macaco? Bom, inicialmente a gente fez uma fotografação local, depois trabalhamos com 3 drones que sobrevoaram, fizeram uma varredura, tanto na área imediata como imediata, né, de todo o deslizamento, tanto do Morro do Macaco como no Morro Barreira do João Guarda, que foram os 2 morros mais afetados da Baixada Santista. E através de uma técnica chamada de fotogrametria, que trata de sobreposição de fotografias métricas, é possível pontuar um objeto num espaço, sim, de uma forma bidimensional, tratá-la como num espaço tridimensional. Então, assim, é possível mapear, não só mapear todos os pontos de deslizamentos, como conseguir cálculos matemáticos para quantificar alguns valores, como a área ou o volume. No caso da reportagem que a gente acabou de assistir, um dos nossos entrevistados disse que o volume de água que caiu naquela região foi muito grande, equivalente a 2 reservatórios de Itaipu. Embora tenha sido um desastre natural causado pelo tempo, a gente sabe que aquela é uma região onde não devem ser construídas casas, porque a gente está falando de vegetação. Isso também é levado em consideração na hora da conclusão do laudo dos peritos? O local em si, o tipo de vegetação é sim levado em consideração, mas a competência para tratar de responsabilidade não cabe à Polícia Científica. Quantos peritos participaram dessas 2 ações, tanto no Morro do Macaco Molhado quanto no Morro do João Guarda?
Estivemos em mais de uma oportunidade nos 2 locais. Ao todo, estávamos em 3 peritos criminais e 2 desenhistas técnico-periciais. Isso já foi mandado para... o que vocês recolheram? Vocês têm um prazo para vocês concluírem e enviarem para a autoridade responsável ou fica com vocês e vocês enviam quando houver a solicitação? Há todo um tratamento de dados, né, que foi captado, né, durante as nossas perícias. Esses dados ainda estão sendo tratados, envolvem um conhecimento técnico específico e demanda tempo. Após toda a conclusão, após toda a finalização desse tratamento de dados, é feito um laudo pericial que é enviado quando provocado, seja pelo Ministério Público. Perfeito. Qual seja a autoridade competente. Eu vou sair um pouquinho do caso dessa tragédia para falar de uma outra tragédia, que foi o caso da queda do elevador em Santos. Há quase 3 meses, a gente vai contabilizar aí quase 90 dias da tragédia, lá na Vila Belmiro, onde 4 pessoas da mesma família acabaram morrendo. O IC de Santos, ele está também trabalhando nesse caso. Há alguma novidade que a gente possa passar para os nossos telespectadores? Há um prazo para que o IC tenha a conclusão da análise das peças? No caso específico do elevador, há uma complexidade de análise. Foram arrecadadas diversas peças, essas peças foram enviadas ao núcleo de física. Lá em São Paulo, isso, né? Perfeito, da superintendência, né, da Polícia Técnico-Científica. Juntamente com o resultado dessa análise, né, com projetos e diversos documentos, chega-se a uma conclusão. Está sendo analisado ainda esses dados todos e não há uma previsão. Não há um prazo. É isso que eu queria que você explicasse para os nossos telespectadores. Nós falávamos aqui nos bastidores de que há um prazo inicial, perfeito, mas que há uma possibilidade de pedido de postergação. É isso? Há um prazo legal. Por lei, há um prazo, sim, na qual a gente tem que emitir esse laudo. Porém, a gente depende de diversos outros órgãos, seja para enviar os projetos que a gente solicita, seja para essa análise em peças, que é tudo muito complexo. Então, é de praxe a dilação de prazo ser solicitada por nós para a autoridade competente. Então, em tese, há um prazo legal, porém, é possível também essa dilação desse prazo por um tempo relativamente indeterminado. Por isso que ainda a gente não teve essa conclusão. Perfeito. Simone, muito obrigada pela tua participação aqui conosco. Parabéns pelo trabalho dos peritos do IC, tanto nesse trágico episódio que atingiu a nossa região, quanto em outros casos que vocês são tão importantes e tão fundamentais para que se chegue muitas vezes à conclusão de um crime. Muito obrigada. Eu que agradeço, a Polícia Técnica Científica agradece o convite. Muito obrigada e bom dia. E ainda falando sobre os deslizamentos que foram causados devido ao temporal que atingiu a nossa região, em Santos, o Exército ajuda em ações pós-deslizamento nos morros da cidade. Um pelotão a caminho de muito trabalho. O Exército Brasileiro começou pelo Monte Serrat as ações de limpeza nos morros atingidos pelo temporal. Um total de 50 soldados do 2º Batalhão de São Vicente ajuda na remoção de vegetais caídos, pedras e solo solto. Um trabalho já realizado por 230 funcionários da Prefeitura desde a última terça-feira, quando ocorreram os deslizamentos. A administração municipal fornece equipamentos e alimentação. E um marinheiro de 32 anos acusa o Hospital Santo Amaro, no Guarujá, de negligência depois da mulher dele morrer por uma suposta hemorragia após o parto. Segundo ele, houve erro médico durante o processo cirúrgico e o rompimento de uma artéria. Muito abalado, ele preferiu dar entrevista por telefone. Tamires Almeida Lopes de Souza, de 32 anos, foi internada no último dia 3 com contrações. O parto foi realizado por volta das 9 da noite, sem nenhuma complicação, no Hospital Santo Amaro. Segundo o marido da vítima, Tiago Gonçalves de Souza, o erro teria ocorrido depois do nascimento do bebê, durante a cirurgia de laqueadura. Uma negligência que ela começou a sangrar. Resumindo, elas estouraram uma artéria da menina e não sabia, porque não tinha médico responsável ali dentro, só tinha enfermeira, entendeu? O médico mesmo estava na sala do lado, ele estava na sala do lado fazendo outra operação.
Então elas estouraram uma artéria da menina, só via sangue, não sabia de onde vinha, aí me tiraram da sala. O marido de Tamires foi chamado 1h30 depois dele ter saído da sala de parto. Foi informado que ela havia perdido 90% do sangue do corpo e que estava entubada em observação. Mas só no dia seguinte, os médicos avisaram que ela havia sofrido uma parada cardíaca e não resistiu. Ela já estava dura e gelada. Aí eu perguntei para a enfermeira, moça, se ela acabou de ter uma parada, acabou de falecer, ela tinha que estar quentinha, normal, que ela estava coberta, né? Ela tinha que estar normal com os dedos, a boca estava tudo duro, os dedos estavam duros, já não abria mais, a boca dela estava meio aberta, estava dura, não fechava, já estava gelada. Eu perguntei para ela, a médica levantou os ombros para mim dizendo, não sei. Um boletim de ocorrência foi registrado na delegacia sede da cidade como morte natural. Já na certidão de óbito de Tamires, constam como causas da morte ruptura uterina, choque hipovolêmico e hiperatividade uterina. Tiago não tem dúvidas de que houve erro médico e ele quer agora que seja feita justiça e que o caso não fique esquecido. Eu fui lá esse dia para fazer o exame de urina do meu filho e acontece que eu vejo as grávidas lá, eu fico até coisa, né? Porque você fica aflito, você sabe, pô, mais uma grávida ainda, será que essa volta? Sabe? Então o que eu não quero para mim, que é um sentimento horrível, eu não quero para ninguém. Basta se colocar no lugar do outro. Não sei, para um marido que acaba de perder a esposa, para 3 filhos que acabam de perder a mãe, não é resposta. Choque hipovolêmico, como foi colocado na reportagem, para que o telespectador entenda, é quando o ser humano perde mais de 90% do sangue do corpo. Uma hemorragia causada e resultante em um choque hipovolêmico só pode ter sido resultado de algo muito, mas muito sério. Procurada, a direção do Hospital Santo Amaro respondeu por meio de nota, abre aspas, a morte da paciente está sendo investigada pela unidade hospitalar. Não é só investigar, é investigar, dar respostas e punir os responsáveis. Porque aí morreu uma mãe, eu volto a dizer, de 3 filhos, um deles recém-nascido, uma esposa com a qual o marinheiro era casado há 18 anos, eles se conheciam desde os 13 anos. Dizer não sei é, no mínimo, debochar da dor alheia. Isso não pode acontecer. Nós vamos acompanhar esse caso até o final, até que o resultado dessa investigação interna do Hospital Santo Amaro seja concluído e possa ser divulgado. E a Organização Mundial da Saúde decretou pandemia do novo coronavírus. Mais do que a preocupação com a explosão do aumento do número de casos, a doença impacta na economia. A expectativa de prejuízos este ano é de US$ 1 trilhão. No Brasil, o número de casos subiu de 46 para 69. Esse é um dos destaques do Santa Portal. O Hospital Albert Einstein confirmou 16 novos casos de coronavírus. Segundo a assessoria de imprensa do hospital, os novos casos serão notificados ainda hoje ao Ministério da Saúde. Com esses novos casos confirmados e contando com uma nova confirmação na Bahia, são 69 o número de infecções confirmadas no país. Aqui na Baixada Santista, 14 casos da doença estão sendo investigados. A reportagem completa você pode acessar no santaportal.com.br. Eu vou aproveitar que os meus convidados estão aqui, eu não posso deixar de repercutir, porque nós estamos numa região portuária, né, onde a China, por exemplo, é um dos principais parceiros comerciais do Brasil, onde há a expectativa de um esvaziamento de carga chegando ao porto. Existe realmente essa expectativa de US$ 1 trilhão, que é extremamente alarmante para um ano, e a gente vai considerar que o ano já tem quase 4 meses, né? São 8 meses, um prejuízo desse tamanho mesmo, Eduardo? A gente pode esperar isso? Com certeza. A China é o principal parceiro de comércio internacional do país e com certeza vai afetar, não dá para se mensurar exatamente quanto, né, mas é inevitável, né? Já estamos sofrendo a consequência disso. Angelino, você concorda que mais do que a preocupação com o aumento do número de casos, que ele vai acontecer naturalmente a partir de agora, tem também essa preocupação com os impactos econômicos que essa doença está causando?
Sim, com certeza. A gente tem visto aí imagens do exterior, não só da China, né? Sim. Comércio fechado, portos parados, então isso na cadeia mundial acaba tendo um grande impacto. A nossa ponta aqui recebe menos carga, menos navio, consegue mandar menos para lá também. Então a gente tem acompanhado isso aí nas estatísticas da própria Arbitrar para monitorar o tamanho desse impacto. A gente vai voltar a falar um pouquinho mais de Porto de Santos daqui a pouquinho. E em 2030, a Baixada Santista terá 1.100.000 veículos emplacados. Isso mesmo, 1.100.000 veículos nas ruas. Pelo menos essa é a estimativa. Com tantos carros circulando, dá para imaginar como devem ficar as ruas e avenidas. Para tentar reverter este cenário, as cidades da região precisam oferecer alternativas que convençam o motorista a só tirar o carro da garagem quando for realmente preciso. Estamos na Avenida da Praia, uma das mais movimentadas de Santos. Se você acha que o trânsito está intenso, a tendência é piorar. Segundo dados do Detran e da Fundação SEAD, nos últimos anos, a quantidade de veículos nas ruas da região cresceu quase 60%, 6 vezes mais do que o aumento da população no mesmo período. Atualmente, são 908.000 veículos. E se nada for feito, daqui a 10 anos, vai passar de 1.100.000 carros. Para Débora Blanco, que é arquiteta urbanista e mestre em gestão urbana, não dá mais para as cidades trabalharem em cima de um plano de transporte público integrado, iniciado em 2013. A intenção, que se deveria ter era estimular exatamente o transporte público e para isso nós precisamos ter um transporte de qualidade, com horário marcado, horário fixo. A gente hoje tem a tecnologia para ajudar nisso e fora isso um transporte de média capacidade, quer dizer, o investimento nos VLTs e nos BRTs são fundamentais para que Santos não pare. O excesso de veículos nas ruas contribui para a poluição do ar. Uma das alternativas é trocar o carro pela bicicleta. Mas é aí que mora outro desafio. Será que os 9 municípios estão preparados para oferecer segurança para quem utiliza esse meio de transporte alternativo? Só que em Santos são 25 ciclovias, mais 9 em construção. Incentivar a carona solidária também é outra alternativa. Também a questão da carona solidária é importante, mas eu acho que também é importante outros meios de transporte, as bicicletas. Hoje nós temos já o advento dos patinetes, que é alguma coisa nova aqui no Brasil. Relacionado ao transporte, nós precisamos ir mudando o combustível. Santos já fez algumas possibilidades de transportes híbridos e tal, mas eu acho que isso tem que ser visto como um conjunto geral. E o próprio veículo individual também precisa melhorar, quer dizer, as próprias fábricas precisam começar a baratear o custo do transporte hídrico, do veículo hídrico, e também a gente precisa começar a trabalhar com veículos elétricos, mas isso tem que caber no nosso bolso como brasileiros. Na verdade, já passou da hora da gente ter um pouquinho mais de responsabilidade sobre os tipos de poluição que a gente emite para o ar. A carona solidária, a bicicleta, tudo isso é válido e muito importante. Mas para convencer o motorista mesmo a deixar o carro em casa, as cidades precisam investir para ontem em transporte público de qualidade. Confira agora a previsão do tempo para toda essa quinta-feira. Em Santos, o dia será de sol entre nuvens. As temperaturas variam entre 23 e 31 graus. No Guarujá, fará sol o dia todo, apesar do aumento de nuvens ao longo do período. A máxima será de 32 graus e a mínima de 23. Muitas nuvens em Cubatão, mas o sol estará presente ao longo do dia. Mínima de 22 e máxima de 32 graus. Em São Vicente, as temperaturas giram entre 23 e 32 graus, sem previsão de chuva. Em Praia Grande, o dia será ensolarado nesta quinta-feira. Os termômetros podem atingir 32 graus e a mínima será de 23. Assim como as outras cidades da Baixada Santista, em Mongaguá fará sol o dia todo, mas com a presença de muitas nuvens. Mínima de 23 e máxima de 32 graus. Remédios, pacotes de viagem e até o pãozinho, um dos alimentos mais apreciados pelos brasileiros, tem sido afetado pelas variações do dólar
muito impulsionado por esta crise causada pelo novo coronavírus. Só essa semana, o dólar chegou a R$ 4,79. Ontem teve mais uma alta, a Bolsa teve mais uma queda e a gente vai conversar ao vivo com o repórter Fabiano Roma. Ele está numa padaria de Santos e de lá ele vai explicar tudo isso para a gente. Fabiano, bom dia. Você já está comprando menos média para sua casa? Bom dia, Nathalie, para você. Bom dia para quem nos acompanha aqui pela Santa Cecília TV. A gente está numa padaria aqui no bairro do Boqueirão. Essa pergunta eu vou te responder no final, tá? Tá aqui o meu pãozinho também. Isso aqui é só para deixar vocês aí com água na boca, o pãozinho, o cafezinho da manhã. Você me perguntou se o pãozinho está mais caro, se eu estou comprando mais ou menos. Como eu te disse, vou te responder no final isso aí, no final. Por enquanto, a gente vai conversar com o Rodolfo Amaral, que veio tomar café com a gente e vai explicar, ele é economista, e vai explicar por que o dólar deu essa disparada, Rodolfo. Tem a ver com o coronavírus, né? Fabiano, bom dia, Nathalie, bom dia a todos. De fato, a pandemia do coronavírus causou um movimento aí de oscilação nas bolsas de valores. E quando isto acontece, as bolsas caem, os investidores normalmente procuram ativos mais seguros e o dólar é um deles. Então a procura intensa do dólar fez com que o dólar disparasse e aí nós temos as consequências econômicas disso. Quem vive, por exemplo, de produtos de insumos importados, e o trigo é um desses insumos importados, acaba sofrendo esses impactos e tendo que repassar, certo, essas variações no seu custo. Então, quanto tempo isso vai permanecer é o que a gente precisa saber em função aí exatamente dessa pandemia do coronavírus que tem abalado o mercado mundial em todas as áreas. Essa é a minha pergunta seguinte, Rodolfo, você já adiantou um pouco. O que fazer daqui para frente? Quanto tempo deve durar isso? Dá para prever alguma coisa? Hoje nós estamos, na verdade, nas mãos das autoridades nem monetárias, nós estamos nas mãos das autoridades da área da saúde. A gente precisa identificar qual a dimensão aí da pandemia do coronavírus. Por quê? Porque é uma agitação natural do mercado, há um consumo exagerado e tudo isso acaba provocando, gerando aumento de preços, gerando inflação. Daqui a pouco essa consequência, certo, recai sobre a economia em geral. Hoje está em cima do dólar, mas a tendência com o aumento da inflação e a redução aí, de atividades econômicas vai acabar atingindo todo mundo, vai entrar no custo do combustível, no custo da energia, certo? Baixando o poder aquisitivo dos salários. Enfim, eu espero que as autoridades da área de saúde sejam mais claras com relação à dimensão dessa crise, porque um movimento conturbado, um mercado nervoso não é bom para ninguém. Tá certo, Rodolfo, obrigado por ter vindo tomar café aqui com a gente, pela sua explicação. Agora eu vou responder a tua pergunta, Nathalie, mas vou chamar o Fred, que é o dono da padaria. Vem cá, Fred, faz favor. Fred, o pãozinho já está mais caro ou não? O trigo já impactou? Bom dia, Nathalie. O pão a gente não subimos, mas já subiu de 20% a média já da saca pra gente aqui na Baixada Santista. E por enquanto você está segurando o preço? Estamos segurando, né? Consumo diário, né? A população acho que tem que segurar para comer mais pão, né? É isso aí. Fred, obrigado pela tua participação aqui. Agora, você me perguntou se eu estou comprando menos. Ainda não, Nathalie. Estou comprando igual e vou aproveitar que o preço aqui não subiu ainda. Vou comer mais um pãozinho. Vou comer esse e vou comer mais um, viu, Nathalie? Com você. Tem mais. Espera aí, antes de te devolver, vou pedir o periquito mostrar. Olha só. Cafezinho com leite quentinho, pãozinho com manteiga. É para te dar água na boca, Nathalie. Eu sei que você ainda não tomou café. Você me paga, Fabiano. Deixa comigo. Vai ter volta, viu? Vai ter volta. Obrigado pelas explicações que são tão importantes para o nosso telespectador. Obrigada, bom trabalho. E agora as informações atualizadas do sistema de travessia de balsas. Neste momento, estão em operação 6 embarcações. O tempo de espera do lado de Santos é de 15 minutos e do lado do Guarujá também de 15 minutos. Parece que quase aí no finalzinho da semana a travessia está voltando à sua normalidade. A capacidade de veículos está em 600 veículos por hora, o tempo é bom. Lá no litoral norte, São Sebastião e Ilhabela, temos 30 minutos, tempo bom e 6 embarcações. Bertioga, Guarujá,
uma embarcação e 30 minutos, e indo lá para o Vale do Ribeira, nas regiões de Guape, Jureia, Cananéia, Ilha Comprida, Cananéia e Continente, também tempo bom, uma embarcação, 30 minutos de cada lado. Voltando aqui para a nossa região, Santos e Vicente de Carvalho têm 2 embarcações fazendo a travessia e 20 minutos de espera. No sistema Anchieta Imigrantes, o motorista encontra tráfego lento na chegada a São Paulo pela via Anchieta do quilômetro 20 ao 17 e do quilômetro 13 ao 10. Já na rodovia dos Imigrantes, também há lentidão na chegada a São Paulo do quilômetro 16 ao 14 por causa do excesso de veículos. E atenção! A pista norte da rodovia Anchieta segue bloqueada no trecho da Serra para obras. Por isso, a subida acontece apenas pela rodovia dos Imigrantes, que por enquanto está com tráfego normal. O tempo está bom e a visibilidade é boa. A operação neste momento é de 5x3. No próximo bloco, a gente tem o nosso bate-papo com os nossos convidados. O foco? Porto de Santos. Não saia daí, até já. Estamos de volta e começamos o nosso bate-papo de hoje. Estão comigo Angelino Caputo, diretor executivo da Ábitra, e Eduardo Lustosa, diretor de portos da Associação de Engenheiros e Arquitetos de Santos, também consultor portuário. Você que está em casa pode interagir conosco pelas nossas redes sociais. Eu vou repetir aqui a nossa fanpage, onde estamos simultaneamente ao vivo, é facebook.com/santaportal. O nosso Instagram é o @santaportal e tem também o nosso Twitter, que é o @santaportal1, além da nossa linha direta, que é o 13982288219. Eu vou começar o bate-papo com vocês. Esse ano o Porto completa 130 anos. É uma marca bastante importante, num momento do mundo de muitos desafios. Como é que vocês enxergam o futuro do Porto de Santos? Começando por você, Angelino. O Porto de Santos é e vai continuar durante muito tempo o principal porto do Brasil, da América Latina, do Hemisfério Sul, né? O que o Porto precisa é continuar fazendo e evoluindo em termos da modernização que a gente encontra em outros países. Então, nesse aspecto, a gente aposta muito que vai ter muita inserção de novas tecnologias, até naquela linha da nova revolução industrial aí 4.0, absorvendo novidades nesse campo aí da inovação. E você, Eduardo, como é que você vê o futuro desse gigante já idoso, vamos dizer assim? Eu tenho tratado esse aspecto, né, de expansão do porto, está lá no PDZ, né, com bastante crítica, né, porque nós falamos com muita ênfase, né, aqui passa 1/3 do PIB nacional. Sim. Quanto que está o PIB nacional? 2019, 7,2, 7,3 trilhões. 1/3 disso, nós chegamos aí perto de 2 trilhões que está passando por aqui. Né? E aí nós temos de retrospectiva, né? Uma Rua do Adubo que atravessou 2, 3 décadas num caos. Nós tivemos 2 décadas no sistema Anchieta Imigrantes, conexão ali com a Piaçaguera, um caos. Né? Tivemos durante esse longo tempo ali a entrada da cidade. Outro caos, 3 décadas. Né? E eu tenho dito já na mídia falada, escrita que o nosso porto tem uma arrecadação só de IPI, PIS/COFINS, o Caputo, ele está presidindo a Associação Brasileira, né, dos Terminais Alfandegados, vê os números que passam em cima do valor CIF que circula no porto, né, e eu tenho dito um número que eu atualizei há pouco tempo, de arrecadação, nós produzimos aqui de arrecadação para o governo do Estado, governo federal, um número superior a 200 bilhões de reais anuais. E aí nós fizemos um evento na Associação de Engenheiros e Arquitetos lá sobre abrigos portuários, aí chegamos lá numa obra de abrigo necessária para a nossa entrada da Barra, que era alguma coisa prevista em torno de 7 bilhões de reais. E aí nós escutamos o governo federal continuar dizendo que não tem 7, 8, 10 bilhões para resolver um problema, que é um dos gargalos, né, para os grandes navios.
e não resolve lá fora. Aí nós temos aqui necessidade de fazer 3 avenidas, né, para conexão seca entre Santos e Guarujá, que aqui do lado na margem direita nós temos o maior porto da América Latina, e na margem esquerda eu diria que o 3º maior porto da América Latina, talvez chegando ao 2º porto da América Latina, que continua crescendo e vai continuar crescendo na margem esquerda. E aí nós enxergamos aí o governo do estado, que cobra aí 16% de ICMS, com frequência não tem recurso para resolver uma ponte dos Barreiros, não tem recurso para resolver a navegação hidroviária, não tem recurso para fazer essas 3 avenidas, né, que nós incentivamos os 3 túneis, um no ferryboat, outro ali na Santa e o outro ali na Saboá, Ilha do Barnabé. Então nós somos muito críticos e queremos que o Hackathon também venha trazer esses números, né? Porque a própria Receita Federal parece que com toda a obrigação federal de transparência, esses números não aparecem com transparência, com facilidade, para que o governo federal enxergue que precisa investir aqui. O investimento aqui está muito parco. Até porque, por enquanto, ele gere o porto. Até por enquanto, a gestão é do governo federal. Né? E aí nós ficamos como pedintes, né, de um porto que movimenta trilhões, que recolhe diretamente na região bilhões, e aí nós precisamos fazer 3 avenidas para conforto da população que gera esse PIB, e não tem recurso. Então, e ainda nós temos um agravamento que, além de não recebermos royalties, nós vemos o governo do estado com um apetite de pedagiar o maior porto da América Latina. Então, nós vamos continuar com essas críticas e brigando, né? O Caputo também é um entusiasta dessa linha. Esses números têm que aparecer. Precisam aparecer, né, Caputo? Precisam aparecer. Tem muita, assim, uma questão matemática que a gente vê, porque a gente sabe que essa crise fiscal, o governo está quebrado, não tem esses dinheiros. E a gente pensa assim, o privado deixar de ganhar bilhões porque o governo não tem milhões, é uma conta que não fecha. Sem dúvida. Então, o modelo de parceria público-privada, eu acho que, pelo menos no curto e médio prazo, tende a ser um caminho. Eu acredito que o empresariado prefere investir ele mesmo alguns milhões para retornar bilhões do que ficar sentado esperando dependendo, né? Eu não ganho bilhões porque o governo não tem milhões. Eu pago isso. Como é que eu faço para ajudar, para contribuir nisso aí? Embora seja uma obrigação do Estado. Mas a questão é ter que botar a mão na consciência e ver. A situação é essa. Ninguém vai fazer uma mágica e da noite para o dia o governo recuperar essa crise fiscal num estalar de dedos. Até porque o que não vem para cá vai para outro porto, né? Claro, claro. Então eu acho que o governo tem tentado desenvolver essas estratégias de parceria público-privada, o próprio modelo de desestatização do setor portuário está nesta linha. Precisa ter algum tempo para formatar, para poder ficar dentro das conformidades do Tribunal de Contas, mas eu acho que capitaneado pelo ministro Tarcísio, a coisa está encaminhando na velocidade possível, né? Alguns consultores e alguns especialistas defendem um modelo misto dessa desestatização. Vocês avaliam que seja o modelo mais adequado, mais viável? A gente, em conversas já com o pessoal do governo, o próprio secretário Diogo Piloni, vê que não vai existir um modelo único para o porto. Você pega, por exemplo, o porto de Manaus, é um porto que tem uma autoridade e tem um terminal. Então, ali cabe até, quem sabe, uma venda do ativo inteiro para o privado, para que tem um para vigiar um, né? Sim. Santos tem, pelo menos no meu tempo de Codesp, tinha 64 arrendatários e mais alguns TUPs, né? Alguns terminais privados que quem olha de fora parece que está todo mundo dentro do porto, mas a gente sabe que o porto é aquele desenho, aquela poligonal, e, por exemplo, a DP World está fora do porto. Exato, em si. É um terminal, a Vale, o pessoal que está lá no canal de Piaçaguera, são instalações portuárias privadas, né? Então, eu acho que o modelo aqui para Santos tem que ser para Santos. Não vai se aplicar o mesmo para Manaus ou para
em Bituba ou para... Até porque aqui existem características completamente diferentes de outros portos, né? A gente precisa considerar as características próprias de cada região, né? Daí a necessidade de se desenvolver esse estudo, que está sendo conduzido pela agência, pela própria autoridade portuária, para anunciar o modelo. O que está mais adiantado é o de Vitória. Sim. Né? Inclusive agora na intermodal, provavelmente o governo vai estar anunciando alguma novidade aí para o processo de Vitória, que vai ser o primeiro. Na sua opinião, Eduardo? Vamos lá, né? A gente costuma terceirizar aquilo que não faz parte do core business estratégico da empresa, você terceiriza aquilo que não é estratégico, o que não é extremamente importante, porque você não entrega o segredo de tecnologia para o concorrente, para o mercado, então você protege. Então, se nós estamos falando de uma empresa que movimenta 2 trilhões de reais, 2 trilhões de reais anuais, que tem uma função estratégica em segurar o melhor custo possível para você ter a menor barreira comercial financeira tarifária para permitir que uma maior demanda de produto alcance o mercado internacional. Então, é um assunto extremamente estratégico. Quando você já tem os terminais já todos privatizados, já está terceirizado, e estamos entregando para quem tem competência para fazer isso, empresas internacionais já fazendo essa obrigação com elevado nível, né, de competência. Aí nós vamos entregar a gestão, eu não entendo o que é essa privatização. Então, esse porto que arrecada aqui para a cidade 200 bilhões, que o número é conservador, viu? É superior a 300 bilhões a arrecadação de IPI, PIS, COFINS, mais ICMS, mais tudo que roda. Nós vamos terceirizar para quê? Porque nós somos incompetentes, nós estamos assumindo a incompetência, somos despreparados, não conseguimos fazer uma gestão estratégica para conseguir a melhor ferrovia, a melhor rodovia, a melhor acessibilidade. Nós somos incompetentes e vamos entregar a movimentação desse trilhão para quem? Nós vamos entregar para quem? Nós vamos entregar por quê? Eu, sinceramente, não entendo. Já escrevi isso para Brasília, já pus isso na mão do ministro, né? E para mim, parte assim do inaceitável, né? Não consigo entender o que mais querem terceirizar. Vamos terceirizar a Receita Federal, a Marinha do Brasil. Para mim está no mesmo nível. Vamos terceirizar a autoridade portuária, a autoridade marítima, a autoridade aduaneira, a autoridade portuária. Eu não entendo essa conta. Já critiquei, já mandei para lá e faço o que tem que fazer e assumo as consequências. Eu não vou terceirizar a economia da minha casa, eu contratar alguém para terceirizar a gestão do meu banco. Então, não entendo, eu passo a bola, passo para o Caputo. Eu tenho uma opinião sobre isso, né? Eu não vi o resultado final do estudo da desestatização do Porto de Santos, mas eu tenho alguma experiência do tempo que eu passei lá. Imagina assim, a Companhia Docas, ela tem dois papéis. Ela é autoridade portuária. Sim. E ela é administração portuária. Exato. A gente acabou de reclamar aqui que não tem dinheiro para fazer pista, não sei o quê. Qual é o aspecto estratégico de você pintar o meio-fio da perimetral, de fornecer água, de fornecer energia? Isso tudo é obrigação da Companhia Docas, Sim. que pode ser perfeitamente passado para um privado, porque isso não tem nada de estratégico. Pelo contrário, você tem a dificuldade do poder público de fazer essas coisas. Para comprar uma lata de tinta, é uma burocracia. tem que fazer uma licitação, lei 8666, aí quem perdeu a licitação entra na justiça e tal, fica lá sem pintar o meio-fio. É estratégico isso? Agora, se você tem uma comunidade que tem um conjunto enorme de entidades concorrentes entre si, alguém precisa disciplinar. Qual é o navio que entra primeiro? Sim. É um privado que vai decidir isso? Ou é alguém que tem que ser neutro? Aí é o papel de autoridade portuária. Sim. Talvez essa parte, um núcleo menor, tenha que ser realmente preservado por causa do ambiente. Mas a parte da administração portuária, de fornecer facility, commodity, energia elétrica, água, de recolher lixo, isso essa parte realmente é perfeitamente. E hoje é obrigação
do Estado fazer. Exatamente. Então, não sei se o Lustosa concorda com essa abordagem. Concordo plenamente. O que não é estratégico, contrate um especialista para fazer. E talvez o modelo de Santos passe por isso. Sim. Preserve-se alguma coisa ainda na questão da autoridade. Sim. Diferente de, por exemplo, o exemplo que você tem de Manaus, que é para vigiar deixa ele tomar conta como se fosse um tupi, né? Mas aqui, talvez, mas a gente tem que aguardar um pouco mais para ver até onde isso vai ser feito. Está sendo estudado por especialistas, acho que ninguém vai cometer nenhuma loucura e botar em risco a operação do maior porto. A gente vai para um rápido intervalo, no próximo bloco a gente vai falar um pouquinho de tecnologia. Não saia daí, até já. Chegamos ao último bloco do Bom Dia Cidades, agora são 8 horas e 49 minutos. Estão comigo aqui Angelino Caputo, diretor executivo da Ábitra, e Eduardo Lustosa, diretor de Portos da Associação de Engenheiros e Arquitetos de Santos e consultor portuário. Ainda dá tempo de você participar conosco e interagir pelas nossas redes sociais. Conforme eu prometi no finalzinho do segundo para o terceiro bloco, eu queria falar um pouquinho de tecnologia. Você é um especialista, Angelino, em tecnologia, é um apreciador da tecnologia e a gente hoje não vive mais sem a tecnologia. A Ábitra, no final do ano passado, promoveu um hackathon e essa maratona deu muito certo, superou acho que todas as expectativas e certamente deixou um gostinho de quero mais. 2020, tem hackathon do Porto? Tem mais de um hackathon. Realmente, o que no fundo nós estamos tentando fazer é sistematizar o processo de inovação para o setor portuário. A Ábitra se vê nesse papel, é uma associação que, além de fazer a relação institucional dos associados, também tem uma série de sistemas de tecnologia e a gente percebe uma dificuldade de comunicação entre quem faz tecnologia e quem está no porto. Sim. Não falam a mesma língua. Então, o que eu sempre brinco é que, às vezes, chega alguém de tecnologia com uma solução em busca de um problema. Sim. Desenvolver aqui, tem uma solução em busca de um problema. O cara não tem esse problema. Quem é que conta para esse pessoal qual é o problema real para ele desenvolver a tecnologia certa? E essa meninada hoje desenvolve qualquer coisa, e muito rápido. Muito rápido. E a gente viu isso no hackathon. Então, o que a gente quer ser? Um tradutor, que está no meio entre a necessidade e quem fornece a solução. E a gente observou isso na viagem que fizemos ano passado para Singapura. Eles têm um processo de inovação que começa da necessidade até a entrega dos produtos muito estruturado. Bem linear, Bem linear, assim, todo mundo sabe em que porta que vai bater em cada momento e a gente não tem isso por aqui. Cada um faz a sua própria tecnologia, mas é de uma forma desorganizada. Então a Ábitra comprou essa ideia. Nós vamos tentar estruturar para o Brasil alguma coisa que dê uma linha contínua na inovação. O hackathon é uma dessas etapas. E o que nós fizemos no ano passado foi fazer um teste deste pedaço do processo. Nós temos a capacidade de botar na mesa os problemas, selecionar algum, trazer as pessoas que desenvolvem, mobilizar essa parte do processo. Fizemos isso com sucesso. Aqueles produtos gerados no hackathon da Ábitra, primeiro, sim, nós até vamos agora dar uma continuidade para eles. Mas eles não são produtos com apelo comercial. É difícil alguém querer pegar aquela solução e falar, vou transformar isso num produto e vou ganhar dinheiro com isso. Então, tem pouco interesse de avançar. São soluções mais institucionais. A Ábitra tem um compromisso de entregar isso porque é uma harmonização das questões de segurança aqui do porto. A gente vai tratar isso de uma forma mais reduzida, mas vamos chegar ao final. Mas para os próximos, a gente está tentando fazer essa abordagem que atraia um investidor que fala, caramba, eu vou ganhar dinheiro com isso. Sim. Vamos chegar como a gente viu em Singapura. Agora, quando você diz mais de um hackathon, a gente pode dizer, porque como você bem colocou na primeira parte do nosso bate-papo, o Porto de Santos tem uma característica. Os portos de outras regiões do país têm outra característica e outros problemas. Nós temos aí iniciada a edição 2020 do Brasil Export. Uhum. É uma parceria, a gente pode dizer que é uma parceria da Ábitra com o Brasil Export e esses hackathons vão acontecer em cada uma dessas 5 regiões? Exatamente. A organização do Brasil Export, esse ano expandiu o evento. Então vai ter um evento principal em Brasília, lá em outubro, mas vão ter edições regionais menores, uma em cada região do país, Norte, Nordeste, Sul, Sudeste, Centro-Oeste. O Fabrício, que é o diretor lá da UNA Eventos, me convidou para ser o coordenador do evento de tecnologia que vai ocorrer em paralelo. Então os eventos normalmente são segunda e terça, o mini hackathon é no domingo.
Ok. Então, na segunda, a gente já entrega o resultado. E a gente vai procurar soluções, não soluções, mas problemas que estejam afligindo aquela região. Então, um exemplo. O primeiro vai ser agora em abril, na região norte, em Macapá. O que tem mais afligido o pessoal lá? Vou chutar que talvez seja esse o problema que a gente vai fazer, ainda não está definido. A navegação em lama fluídica. O navio tem que ter aquele calado operacional, que todo mundo aqui já está cansado de entender aqui em Santos, né? A gente vive falando sobre isso na imprensa, que é o tamanho do navio que está dentro d'água. Sim. Como é que se mede a distância até o fundo? Tem um sistema de batimetria, que tem um eco, só que lá como é o Rio Amazonas, tem muita partícula suspensa. Então o sonar lá pega, não é tão profundo quanto parece, mas na verdade é. O navio não tem problema nenhum se ele passar em alguma coisa que não é exatamente água, mas também não é o fundo do rio, é uma lama. E isso permite que o navio chegue muito mais carregado. Então, quem sabe a gente ganha uma eficiência operacional maior do navio se a gente aumentar o calado com isso. Mas como é que a gente processa essa grande quantidade de informação, de dados? Talvez seja esse o desafio do hackathon do norte. De lá. Que não tem nada a ver com o do sul. Ou do centro-oeste. Que pode ser ferrovia, pode ser. E a ideia é a gente fazer, nessas instâncias regionais, pequenos mosaicos, e em Brasília nós vamos tentar fazer isso, um grande hackathon fazendo a intermodalidade, colando essas partes todas para poder fazer uma eficiência da logística como um todo. E aí a gente consegue, né, Eduardo, uma linguagem linear dos portos, dos diferentes portos do Brasil, mas com soluções adequadas para cada região, que no final, no frigir dos ovos, como dizem as nossas avós, acaba sendo bom para todo mundo. Essa linguagem tecnológica, né, é fantástico a evolução, né? Tudo caminha para o porto fantasma com o navio fantasma, né, com um veículo não tripulado, né? Então, eu até fiz um mestrado agora aqui em mecânica na Unisanta, em transporte pneumático, e o que eu mais vi foi inteligência artificial, internet das coisas, robotização, sensorização, e tudo que eu olho lá fora agora é obsoleto. Está tudo obsoleto. E aí o Porto tem esse desafio, né, que o hackathon da Bitra aqui apresenta uma proposta fantástica, né, de estar mediando, né, como chegar nesse nível, porque nós vamos caminhar para onde vai atracar o navio fantasma no futuro. E precisamos ter como essa resposta, né? E como é que vai estar esse porto fantasma nessa indústria escura, que o robô não precisa de luz para ele se movimentar, né? Então, na atualização tecnológica hoje, tudo que está aqui implementado está obsoleto, né? Como que nós vamos chegar nessa atualização tecnológica? E aí que é importantíssimo, eu parabenizo o amigo Caputo aqui pela iniciativa da Bitra, que tem muita pincelada dele nisso. É um trabalho essencial. Sem dúvida nenhuma. Angelina, a gente está chegando no finalzinho do nosso jornal. Já? Já, tá vendo? Passou muito rápido, assim, né? Muito rápido. Semana que vem tem Intermodal, né? Temos essa edição que pode ser um pouquinho diferente, pode ter e pode sofrer impactos aí do coronavírus, mas a Bitra vai estar trazendo à mesa uma discussão essencial quando a gente fala de transporte, de navegação. Cabotagem, esse é o tema, né? Isso. A gente tem uma parceria de longa data com a organização da Intermodal também. Então, eles sempre nos pedem para reforçar a questão do conteúdo, da feira e tudo mais. E a gente conversou com o secretário Diogo Piloni, se ele toparia descer de Brasília e falar sobre alguma coisa importante. Ficamos ali entre desestatização de docas e a cabotagem. Como eles já vão estar falando com o ministro Tarcísio sobre desestatização no estande da Codesa, a gente direcionou essa palestra para cabotagem, que é, em termos de eficiência logística, uma coisa ainda muito subutilizada no país. E o governo está preparando alguma normatização, regulamentação, enviar um projeto de lei, alguma coisa para o Congresso que vai estar na marca do pênalti. Então, o Piloni se comprometeu a dar para nós lá as últimas novidades sobre esse assunto. A palestra, neste caso, é promovida pela Bitra, então ela é aberta, gratuita. A gente convida toda a comunidade portuária, inclusive, para estar lá prestigiando. Vai ser no dia 28 dia 18, estou pegando minha cola aqui, às 13h30, dia 18 às 13h30, lá no sala 204B, se não me engano.
Todo mundo convidado. É. Eu deixo aqui, a gente tem que encerrar o programa, infelizmente, mas eu deixo esse gostinho de quero mais com a cabotagem para convidá-los a voltar, porque eu acho que esse é um assunto que a gente precisa discutir mais, porque vai ser bom, é muito interessante para a comunidade portuária. Eduardo, muito obrigado pela tua participação, espero que tenha sido a primeira de muitas, seja sempre muito bem-vindo. Eu agradeço o convite e faço um outro convite. Dia 19 eu estarei na Intermodal falando sobre ligação seca. Ligação seca, É o isso nosso também tour. dá o que falar, dá outro programa. Dá outro programa. Nós temos hidrovias também para fazer. Hidrovia, sem dúvida nenhuma. Aliás, o Porto ele é cheio de bons assuntos. Angelino, muito obrigado pela tua participação, sucesso em 2020 na Arbitrar. Muito obrigada. Obrigado, Nathalie. Você sabe que pode contar com a gente, né? Sei, eu convoco. Tem muito assunto para a gente falar. Pode Muito. chamar que a gente vem. Muito obrigada. O Bom Dia Cidades desta quinta-feira fica por aqui. Ao longo da nossa programação, você acompanha o Boletim Santa Portal. Às 7h30 da noite, tem o resumo das notícias do dia no Caderno Regional. E, claro, ao longo de todo o dia, informações da nossa região do Brasil e do mundo no Santa Portal. Eu volto amanhã às 8 horas da manhã, se Deus quiser.